A gente volta a falar sobre a atividade econômica do país. O PIB divulgado hoje pelo IBGE ficou praticamente no 0 a 0, estável, 0,1% de crescimento no trimestre. Ficou abaixo, um pouquinho, das expectativas dos analistas. Para repercutir este resultado, converso agora com Rodolfo Margato, economista da XP. Seja bem-vindo à nossa programação, Rodolfo. É um prazer tê-lo por aqui. Obrigado pelo convite, Gabriel. As expectativas, eu dava uma olhada hoje pela manhã, elas eram bastante amplas. Tinha gente apostando em alta de 0,5%, tinha até algumas casas mais ousadas com 1 ponto percentual de crescimento para o PIB, que era realmente bastante fora do que a normal no mercado. E tinha aquela parte do mercado apostando em uma desaceleração, uma queda do PIB de 0,5 ponto percentual, ou seja, a gente tinha uma abertura muito grande de expectativas. Como vocês na XP recebem este dado de 0,1% de crescimento e o que isso tem a nos dizer sobre a economia brasileira? De fato, havia uma dispersão entre as projeções. No caso da XP, uma surpresa ligeiramente baixista. Nós esperávamos crescimento de 0,2% para o PIB no terceiro trimestre, em comparação ao trimestre logo anterior, e veio uma alta tímida de 0,1%. E a mediana das expectativas de mercado estava também em 0,2%. Então, de fato, havia algumas casas, alguns analistas com projeções mais otimistas, outras até no campo negativo. No nosso caso, houve sim uma surpresa para baixo, mas ela foi pequena. E um comentário, aproveitando nesse sentido, algo que chamou a atenção nessa divulgação do terceiro TRI foi uma revisão nos resultados dos trimestres anteriores. Houve uma elevação no crescimento acumulado do PIB no primeiro semestre de 2025. Isso chama atenção, porque no terceiro trimestre, especificamente, um resultado um pouquinho abaixo, 0,1 contra a nossa expectativa de alta de 0,2, mas a gente revisou a projeção para o PIB de 2025 como um todo, considerando, incorporando ao cenário os números um pouco mais fortes dos trimestres anteriores, de tal forma que agora a gente projeta crescimento de 2,3% para o PIB deste ano. A gente carrega desta publicação a parte do mercado otimista com queda de juros. A gente já vê a Bolsa disparando, mais de 1% de alta nesta manhã, máxima histórica. Os juros futuros afundam no mercado da Bolsa de Valores, então temos 0,7% de queda agora para os juros de 5 anos, que são aqueles mais líquidos para médio prazo. Eu queria entender a avaliação de vocês. Efetivamente, o PIB de hoje dá a entender que os juros cairão mais rápido no Brasil? Na nossa avaliação, os resultados do PIB de hoje reforçaram, a expectativa de início de corte de juros em breve. A nossa projeção aqui na XP ainda é de primeiro corte na Selic em março, na reunião do Copom de março, mas a gente reconhece que os riscos, em torno desta projeção estão inclinados para um início mais cedo, digamos, na reunião de janeiro e não um período posterior. Então, a leitura do PIB acabou, em primeiro lugar, confirmando a desaceleração da economia brasileira. Como você bem mencionou, ainda havia projeções de um crescimento mais forte no terceiro TRI, 0,5%, por exemplo. Então, o 0,1% do terceiro TRI confirma uma desaceleração que já vinha sendo sugerida por dados de produção industrial, vendas no varejo, entre outros indicadores, inclusive do mercado de trabalho. Então, em primeiro lugar, os dados desta manhã confirmaram essa desaceleração. E, além disso, a abertura, quebra setorial, como a gente diz, também foi nessa direção. Nós tivemos um arrefecimento bem claro do componente de consumo das famílias, que é super importante para as decisões de política monetária, para a avaliação geral do cenário. O consumo das famílias ficou ali também perto do 0 a 0. Também uma desaceleração importante no PIB de serviços, que estava ali como mais resiliente na quebra setorial. Então, não apenas o resultado ali do índice cheio, do PIB total, mas a sua composição acabaram reforçando essa tese de desaceleração da atividade, o que contribui para a inflação,
que também vem rodando abaixo do esperado, algumas leituras, e, consequentemente, para esse cenário de corte de juros em breve, né? Ainda vemos março ali como uma boa probabilidade, mas reconhecendo que, se errarmos essa projeção, é porque o corte aconteceu em janeiro e não no segundo trimestre do ano que vem. Perfeito. E aí, por exemplo, Rodolfo, olhando dessa ótica da demanda no PIB brasileiro, no cálculo, a gente teve esse afastamento da demanda das famílias para a demanda do governo. Até os investimentos vieram um pouco mais fortes para este trimestre. O que a gente pode tirar de informações de qualidade desta publicação de PIB, em especial para a demanda do governo, que veio bastante forte? Esse é um ótimo ponto, Gabriel. Assim, no primeiro semestre deste ano, o consumo do governo tinha mostrado ali números fracos, né, resultados mais perto de zero, até negativos, né? Então já havia uma expectativa de aceleração do consumo da administração pública nessa leitura do terceiro trimestre, e isso se materializou, contrastando com o enfraquecimento do consumo privado nesta divulgação. E aqui é um ponto relevante, especialmente para a gente conectar com o cenário dos próximos trimestres, né, incluindo 2026. A política fiscal, ela parece ter ficado ali numa zona contracionista entre o final de 2024 e meados de 2025. Isso foi refletido na dinâmica do consumo do governo nesse mesmo período. No entanto, a gente já vinha alertando, né, para a possibilidade de um retorno da política fiscal ao campo expansionista a partir do segundo semestre deste ano, com continuidade no ano que vem, né? E esse é um fator que deve ser monitorado de perto, né? Há uma série de medidas de estímulo que devem fornecer alguma sustentação para a demanda interna, especialmente no próximo ano. Então, a fotografia atual tem uma desaceleração clara da atividade, mas quando a gente, né, imagina ali a dinâmica de 2026, há alguns elementos que podem reacelerar o PIB. Isso passa muito pela dinâmica da política fiscal, pelo consumo do governo, como você mencionou. Para o ano que vem, por exemplo, rapidamente, né, alguns vetores, a isenção do imposto de renda à pessoa física, a nossa expectativa de aceleração das concessões de crédito, né, consignado privado, né, o modelo mais recente, também mudanças ali para o mercado imobiliário, né, crédito para reformas, uma nova formatação de concessão de crédito, também uma expectativa de aumento do investimento do setor público, especialmente puxado por governos estaduais. Então, essa é uma discussão super importante, né? O consumo do governo vinha rodando, né, ali mais perto de zero, teve um desempenho que chamou a atenção no terceiro TRI, e a nossa expectativa é de continuidade dessa dinâmica nas próximas divulgações de PIB. Perfeito. Setorialmente, há alguns destaques que eu queria levantar contigo. O setor de indústria ainda bastante forte, apesar de uma taxa Selic lá nos 15%, mas há uma divisão clara entre transformação e a atividade de extração, a indústria extrativa aqui no país. Então, a gente ainda vê indústria, aquela mais raiz, aquela que a gente pensa de imediato, de montar carro, de montar geladeira, está perdendo muita força neste cenário muito contracionista do Banco Central? Sim, essa avaliação também é importante, nessa quebra entre setores mais sensíveis ao ciclo econômico e setores menos sensíveis, que são geralmente aqueles ligados a commodities, a agropecuária e a indústria extrativa, né, que reflete a produção de petróleo e também de minérios, né? E aqui também, né, é um elemento considerado pelos agentes de mercado, né, naquele link que fizemos com inflação e condução de política monetária. É, grande parte do crescimento do PIB, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ocorreu pela força do agro e da indústria extrativa, que são menos sensíveis, né, à política econômica, ao ciclo econômico. Quando a gente exclui esse efeito, a desaceleração fica ainda mais clara, né? Isso reforça aí um espaço, né, para a queda adicional da inflação e também para corte de juros. Mas como você também bem mencionou, Gabriel, sim, né, a indústria de transformação vem arrefecendo, a gente observa isso já há algum tempo na pesquisa industrial mensal do próprio IBGE, especialmente as categorias de bens de capital, que são máquinas e equipamentos voltados para investimento, também bens de consumo duráveis, né, como
veículos, móveis, eletrodomésticos, produtos eletrônicos, todos esses bens são mais sensíveis às condições de crédito que estão apertadas, né, na esteira aí do cenário de juros altos, de maior endividamento das famílias, né? Então, esses setores, a indústria de transformação é um bom exemplo, vem arrefecendo, enquanto a indústria extrativa, que depende ali de fatores, às vezes de cenário internacional, de uma demanda que vem de fora, né, menos sensível à política econômica doméstica, continua muito bem, né, o setor de destaque dentro do PIB da indústria, como o PIB agropecuário também vem sendo protagonista. Então, essa é uma outra forma de enxergar, né, essa abertura aqui do PIB. Aqueles setores que são mais sensíveis ao ciclo, à política monetária, à política fiscal locais, e aqueles geralmente mais ligados a commodities, que são também impactados, mas de forma mais indireta. E aí, pouso suave, Rodolfo, depois de tudo que a gente falou para a economia brasileira, essa expectativa de que a gente desacelere, mas sem um tranco danado aqui na atividade por aqui? Perfeito. É o cenário de soft landing, né, como a gente usa, o pouso suave. É uma desaceleração econômica gradual. Nossa projeção de PIB 2025 foi revisada para 2,3%, como eu comentei, devido, né, à revisão da série histórica do IBGE. Para o ano que vem, projetamos 1,7%, né? Mantivemos essa expectativa. Ou seja, olhando para o PIB total, algum arrefecimento a mais, mas ainda um crescimento perto do que a gente considera como PIB potencial, ao redor de 2%. Então, sim, uma desaceleração em linha com a política monetária contracionista, com aquele aperto das condições de crédito que eu mencionei, alguns sinais incipientes, é verdade, mas de estabilização no mercado de trabalho, mas não é um tranco, né? Não é aqui uma paralisação da atividade, afinal, tem as medidas de estímulo que eu comentei, a taxa de desemprego continua nas mínimas históricas, há uma expansão real da renda, né, das famílias, isso deve sustentar a demanda nos próximos trimestres, ainda permitir um crescimento de PIB próximo a 2%. Muito obrigado, Rodolfo Margato, sempre bem-vindo à nossa programação. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite e lhe desejo um ótimo trabalho. Obrigado mais uma vez, desejo mesmo.